Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 20 de janeiro do ano 2022. Meus irmãos, hoje eu quero fazer dois comentários sobre duas coisas que acontecem dentro da escatologia, dentro da visão escatológica. Existem duas visões que eu quero fazer um comentário sobre esta visão. A primeira, muitos escatólogos, inclusive pré-tribulacionistas, por exemplo, eles creem que vai haver um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Muitos estão dizendo isso aí, que vai haver um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Eu não creio nisso. Por quê? Porque a Bíblia ela não dá base bíblica para isso. Nós estamos vivendo na fase de Laodiceia, e na fase de Laodiceia não existe avivamento. Os irmãos vê ali no Apocalipse que imediatamente após a fase de Laodiceia, João é arrebatado. João ele é uma tipologia do arrebatamento pré-tribulacionista. Então não há avivamento na fase de Laodiceia. Pelo contrário, muitos que estão crendo nesse avivamento deveriam de olhar para o que está acontecendo no mundo. Desde 2020 que está essa praga aí, essa miséria no mundo. E cadê esse avivamento que nunca chega? Essa miséria aí que está matando milhares de pessoas em redor do mundo. Essa miséria criada pelo homem. Então não existe esse avivamento. As pessoas estão interpretando mal o texto de Joel 2. O avivamento de Joel, a primeira fase do avivamento de Joel cumpriu no dia de Pentecostes. E a segunda fase do avivamento de Joel vai cumprir no mesmo local, porque Deus fala por padrões, vai cumprir lá em Jerusalém, da mesma forma que cumpriu no dia de Pentecostes a primeira fase lá em Jerusalém. A segunda fase do avivamento de Joel vai cumprir lá em Jerusalém, na segunda vinda de Cristo, onde os judeus vão se converter ali. Zacarias 12, versículo 10. A segunda fase do derramamento do Espírito Santo é para a conversão de Israel, lá no final da tribulação. A primeira fase do avivamento, do derramamento do Espírito Santo, foi no dia de Pentecoste, para a inauguração da igreja. Então, no arrebatamento não existe avivamento. Você não vê avivamento na fase de Laodiceia. João foi tomado da fase de Laodiceia e levado ao céu. Ou seja, a igreja fiel, a igreja fundamentalista, o grupo de resistência será tomado da fase de Laodiceia e levado ao céu. Esse grupo é chamado grupo de Filadélfia. Ou seja, a igreja do arrebatamento ela será tomada de dentro da igreja de Laodiceia. Então não há esse avivamento, não existe esse avivamento. As pessoas que estão defendendo isso aí, elas estão enganadas, não há avivamento, pelo contrário, o mundo está um caos desde o ano 2020, quando apareceu essa miséria aí, vocês sabem do que eu estou falando, que está desse jeito no mundo. Então que avivamento é esse que nunca chega? Quantos pregadores que já morreram, já partiram para a eternidade? No caso aí, Billy Graham, Dave Ickerson, todos acreditavam nesse avivamento. E esse avivamento nunca chegou e nem vai chegar na fase de Laodiceia. Não existe avivamento na fase de Laodiceia. Não existe avivamento antes do arrebatamento da igreja. Esse é o primeiro erro de interpretação bíblica dentro da escatologia. Então, o primeiro erro que eu queria fazer o comentário era sobre isso. O segundo erro é um erro cometido pelos pós-tribulacionistas. Ou seja, eles ensinam que o anticristo se manifesta antes do arrebatamento da igreja. Isso não é a agenda de Deus. Isso não é a agenda de Deus. A agenda de Deus, primeiro acontece o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja é que o anticristo se manifesta no mundo. Por quê? Porque o anticristo
ele é um governo de emergência, ele vai se manifestar através do caos que o arrebatamento irá provocar. Então as pessoas que acreditam que o anticristo vai vir antes do arrebatamento, que é no caso aí os pós-tribulacionistas, têm que estudar o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no original, apostasia, quer dizer retirada física, no original é retirada física, e tem que estudar o mesmo texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, onde está dizendo que o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ou seja, a igreja, esse um é o corpo de Cristo, ele tem que ser removido do meio desse mundo, para depois revelar-se o anticristo. É o versículo 8, e então será revelado, ou seja, o anticristo, ele se revela após o arrebatamento da igreja. Então, se eles estão dizendo, os pós-tribulacionistas estão dizendo que o anticristo, ele se revela antes do arrebatamento da igreja, então por que ele não se revelou ainda? Já era para ter se revelado. Com tanta coisa que está acontecendo no mundo, desde o ano 2020, onde surgiu essa praga, essa miséria aí no mundo, que tem destruído milhares de vidas aí, essa praga, essa miséria criada pelo homem, o homem que criou isso aí. Desde 2020, então, que essa plataforma está sendo montada, então por que o anticristo ainda não se manifestou? Já não era para ele ter se manifestado se os pós-tribulacionistas estiverem corretos, como eles falam que eles é a visão correta? Então já era para o anticristo ter se manifestado. Mas você sabe por que não se manifestou, meu irmão? Você que é pós-tribulacionista, é exatamente porque não é a agenda de Deus. O anticristo, ele não se manifesta com a igreja presente na terra. A igreja ela é o freio, ela freia a ascensão do anticristo. A igreja, o corpo de Cristo, ele precisa ser removido da terra. Como eu falei, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no original. A apostasia, retirada física. Estude no original. Estude no original. Entra aí no site do pastor Natão Rufino, no site do Gabriel de Oliveira Porto, e pergunta para eles o que é apostasia ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Retirada física. Deus, sabendo que muitos não iam ter acesso ao grego, Deus colocou abertamente no versículo 7 e no 8. É o texto que os pós-tribulacionistas omitem. Lá está dizendo o seguinte: o mistério da iniquidade opera, ou seja, o espírito do anticristo, a plataforma está sendo montada, ela está operando, mas somente há um que agora o resiste, esse um é o corpo de Cristo, até que do meio seja tirado, lá está claro. Ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, será tirado do meio desse mundo. Aí o versículo 8 fala, e então será revelado. Ou seja, o anticristo será revelado depois que algo que o detém seja removido, ou seja, a igreja. Então o arrebatamento ele será pré-tribulacionista. É a agenda de Deus. Como eu disse, o anticristo não se manifestou. Já era para ter se manifestado então, não é? Como ensina os pós-tribulacionistas. Com tanta coisa acontecendo no mundo desde o ano 2020, com essa miséria acontecendo aí, que não tem fim, que não vai parar, que não vai melhorar coisíssimo nenhum esse mundo, igual muita gente está ensinando aí, que o mundo vai melhorar, mas não vai melhorar, sabe? Os pregadores da alta ajuda aí, sabe? Os pregadores da teologia da prosperidade ficam enganando o povo aí com esse evangelho barato aí. Não tem melhora nesse mundo. A igreja será removida. Então essa é a segunda crítica, é a segunda análise, é o segundo comentário que eu queria falar. Queria comentar aqui com vocês. O anticristo, ele não se manifesta com a igreja presente aqui na terra. A igreja freia a ascensão do anticristo. Se isso fosse verdade, já era para ele ter se manifestado com tanta coisa que está acontecendo no mundo, mas ainda não se manifestou. Por que não se manifestou? Porque a igreja ainda não foi arrebatada. A agenda de Deus é essa. Primeiro acontece o arrebatamento da igreja. Esta é a agenda de Deus, não é a agenda do homem, não é a agenda dos pós-tribulacionistas. Que Deus em Cristo abençoe a todos, tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do nosso Pai Celestial. Amém.